E vamos ouvir o que está dizendo o governador Rafael Fonteles. Vamos ouvir. A energia solar, a energia hidrelétrica, que são fontes limpas, fontes renováveis, fontes verdes de energia, que hoje são colocadas à disposição do sistema elétrico brasileiro, elas também serão utilizadas para fazer o combustível, a molécula do hidrogênio, que é um combustível que não polui, porque quando ele queima, ele gera água e não gás carbônico, e que poderá mudar a matriz energética das indústrias e do setor de transporte. No futuro muito breve nós teremos não apenas carros, como caminhões, trens, navios, aviões, a indústria química, a indústria siderúrgica, toda a indústria utilizando, ao invés de carvão, gás natural, petróleo e derivados, vai estar usando a molécula do hidrogênio. E esse hidrogênio, quando ele é feito a partir de uma eletricidade limpa, como é a eletricidade brasileira, feita a partir de sol, de vento e de água, a gente tem o chamado hidrogênio verde. Então, o Piauí se posiciona como o maior produtor global de hidrogênio verde. É assim que nós queremos nos posicionar, até porque teremos o maior projeto de hidrogênio verde do mundo, aqui no estado do Piauí, num volume de 10 gigas de eletrolisador, o que vai produzir mais de 2 milhões de toneladas de hidrogênio por ano, cerca de 10 milhões de toneladas de amônia por ano, e, portanto, vai ter um potencial enorme. É claro que não vai ser só o Piauí que vai produzir hidrogênio, mas nós nos posicionaremos certamente como um dos líderes mundiais na produção desse combustível do futuro. Agora o repórter do portal Piauí News. Governador, como o governo, o seu governo, vai garantir que esses recursos prometidos hoje cheguem a áreas distantes da agricultura familiar? Porque são pessoas mais simples, né? Como é que essas pessoas vão pegar nesses recursos? Olha, a garantia, boa pergunta sua, porque a garantia que nós temos de que esse recurso vai chegar na ponta onde deve e da forma que deve, foi um robusto planejamento que foi feito, combinada com a competência da nossa equipe e com o monitoramento feito pelo próprio Banco Interamericano e pelo FIDA. Então, esse recurso ele não é liberado automaticamente, ele vai ser liberado mediante a comprovação do atingimento das metas, das famílias beneficiadas, dos sistemas produtivos feitos, dos sistemas de água e saneamento executados, dos processos de regularização fundiária, dos processos de recuperação ambiental feitos. Então, há todo um monitoramento feito por nós, governo, pelos bancos parceiros e pela sociedade. Isso é que vai garantir que, de fato, 210 mil famílias, pessoas, mais de 130 municípios serão diretamente beneficiados por esse recurso ao longo de pelo menos 3 anos. O prazo máximo de execução é 6, mas nós estamos querendo executá-lo em 3 anos. Muito obrigado. Encerramos aqui a coletiva. Obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Douglas, agora conversando aqui com o nosso ouvinte, conversando com o nosso público, o governador Rafael Fonteles e o seu secretariado apresentaram aqui dados de um importante projeto que vai contemplar aproximadamente 138 municípios do estado do Piauí. 138 cidades devem receber um aporte de aproximadamente 730 milhões de reais. A maioria dos recursos vem via uma operação de crédito internacional do banco BID, uma agência de crédito internacional, aproximadamente 100 milhões de dólares. Uma outra parte vem do FIDA, que é o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura Familiar, também já existe recurso garantido a partir dessa fonte, e um aporte do governo do estado para finalizar esses investimentos, que devem chegar na ponta, nas comunidades mais distantes, inclusive em regiões até pouco valorizadas, deve chegar essa mão do estado. Investimentos para toda uma cadeia produtiva que prioriza a agricultura familiar, que prioriza os projetos encabeçados por mulheres, que prioriza os projetos em áreas de povos originários. Vai envolver a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado do Piauí, projetos também via a Secretaria de Assistência e Defesa Agropecuária, a Secretaria de Planejamento, naturalmente, porque
Isso envolve recursos volumosos. Nós vamos tentar conversar ao vivo aqui agora com o secretário Fábio Abreu, estamos ao vivo. Ele vai ter aqui a gentileza de nos atender, até para trazer mais detalhes. Secretário Fábio Abreu, de Assistência e Defesa Agropecuária do Estado do Piauí. Secretário, qual a importância de todo esse aporte de recursos de mais de 730 milhões de reais para a agricultura familiar do Piauí? Boa tarde. Boa tarde a todos. É fundamental, né? Cada projeto desse, ele visa determinados territórios. É óbvio que os territórios com mais dificuldades, que são os territórios que estão no semiárido nordestino, piauiense, tem essa prioridade. E a prioridade é no sentido de proporcionarmos às pessoas que querem ou que necessitam de determinado investimento, seja na sua pequena produção, seja no próprio abastecimento de água, na questão ambiental também. Todo esse processo ele é baseado também levando em consideração a parte ambiental e ecológica, e toda a produção nesse sentido. Então, significa que as famílias, são mais de 200 mil famílias, mais de 200 mil pessoas que serão nesse primeiro momento com esse projeto, mas nós temos outros projetos. Nós temos o projeto Sertão Vivo, que também está sendo inclusive coordenado pela nossa secretaria, que vem ao encontro dessas necessidades, a parte de cisterna, a parte de sisteminha de produção individual, ou seja, na casa da pessoa ela vai ter a oportunidade de ter a sua pequena produção, e assim são praticamente todos os financiamentos feitos, seja pelo BID, seja pelo FIDA ou pelo BNDES. O importante é que nós teremos esses critérios estabelecidos, né, de foco naquelas pessoas que mais precisam e as comunidades tradicionais que também têm prioridade, além de jovens e mulheres. Então, esse foco nos vários projetos que nós temos é exatamente no sentido de beneficiar aqueles que estão necessitando, até mesmo porque, conversava agora com o governador, nós temos uma previsão de estiagem nesse final de ano para esse próximo ano. Então, dentro dessa perspectiva de fazermos algo por essas pessoas, esses programas, esses financiamentos vêm exatamente ao encontro dessas necessidades. Bom, secretário, os projetos que vão pleitear esse aporte de recursos são projetos dos municípios, das comunidades ou do próprio governo do estado? Não, na verdade, ele já vem um projeto já de orientações, de diretrizes dos próprios bancos que fazem o financiamento, né? Então, eles são bastante criteriosos quanto a isso. Então, é diretamente com a comunidade, o município tem a sua participação, mas não por opção em termos de aderir ao programa. É um programa que vem do estado, mas é lógico que em determinado momento a participação do município ela é fundamental. Mas é um programa direto e focado naquelas pessoas, independente do município. Entra nas características pela região que está localizado o município, mas com a ação direta das secretarias, seja da SADA, seja da SAF, seja da SEMAR, direto com as pessoas pelas regiões as quais foram pré-definidas através de um planejamento que foi apresentado ao banco e o banco aprovou. Quando é que deve ser liberado esse crédito e esses projetos entrar em prática? Bom, como é um projeto que há uma renovação, né, com ampliação, é algo que a gente já tem toda uma experiência, já tem todo um trabalho de levantamento, e eu acredito que no máximo em 2, 3 meses a gente já tem as primeiras ações, porque na verdade é uma continuidade de um projeto que já foi iniciado, e essas equipes permanecem nas secretarias, enquanto a nossa se transformou numa secretaria, mas os técnicos da então Emater vão participar direto nessa parte de assistência técnica, além das consultorias que são ou serão contratadas para que nós possamos chegar em todos aqueles municípios que estão previstos nesse financiamento, no caso 138 municípios, mas outros programas que vão cobrir todo o estado do Piauí. Aproveitar o secretário para atualizar um pouco sobre política partidária. Deve ter candidato próprio à Prefeitura de Teresina ou apenas chapa proporcional? Não, nós estamos trabalhando apenas com a chapa proporcional. Estamos no time do deputado Fábio Novo, já acordado, já anunciado. Lógico que a gente vai fazer toda uma solenidade oficializando esse apoio, mas todos aqueles que estão hoje como pré-candidatos a vereadores pelo nosso partido sabem
que nós teremos apenas a chapa proporcional com esse apoio a time do então deputado Fábio Novo. Chapa proporcional já adiantada, com nomes competitivos para 2024? Sem dúvida, nós estamos em média com 45 nomes, né? Agora nós estamos trabalhando para, dentro desses 45, nós buscarmos um consenso, que é isso que eu tenho conversado bastante com esses pré-candidatos, e escolher os 30, principalmente levando em consideração o percentual de mulheres. Vamos dar prioridade para esse percentual. Aí nós temos 45 nomes nesse momento, com mais alguns outros nomes, mas sendo muito claro para todos aqueles que nos procuram, aqueles que participam das nossas reuniões, nós vamos tomar essa decisão em conjunto, mas com foco, logicamente, pela própria limitação da lei, de apenas 30 candidatos, nesse primeiro momento pré-candidatos. Perspectiva para o interior do estado, o partido deve lançar candidatos? Assim, nós temos perspectivas, é até surpresa para nós, né? A procura de tantas pessoas, de tantos pré-candidatos, tanto a formação de chapas proporcionais no interior, mas também com perspectiva de alguns municípios nós concorrermos a prefeitura, né? Candidatos a prefeito. Então, para nós está sendo uma grata surpresa e vamos estar proporcionando esse crescimento do Podemos no interior, aqui no município de Terezinas. Nós projetamos de 2 a 3 vereadores para que nós possamos, ao final, nós termos aqui um grupo bastante consolidado, com bastante vereadores eleitos, para que nós possamos marcar essa posição, porque afinal de contas o Podemos, no nível nacional, é o segundo partido que mais cresceu no Brasil. E, consequentemente, nós pretendemos ampliar esse crescimento aqui no estado do Piauí. Essa chapa proporcional planejada para Teresina pode receber vereadores com mandato em busca da reeleição? Então, nós temos uma teoria lá discutida entre todos de termos um puxador de voto. E dentro do que nós já combinamos, nós temos esse puxador de voto e agora a composição, a partir daí é apenas de não vereadores. Então, no momento, nós não temos essa previsão de termos na chapa do Podemos vereadores de mandato. Quem seria esse puxador, o ex-vereador Major Paulo Roberto? Exatamente, Major Paulo Roberto. Obrigado, secretário Fábio Abreu, pela atenção com a nossa equipe. Pois bem, Douglas, atualizamos aí acerca desse projeto muito importante para a agricultura familiar do estado do Piauí e sobre política, articulações, planejamento do Podemos, partido comandado pelo secretário Fábio Abreu, rumo às eleições de 2024. Eu volto com você.